um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Salve, salve, meu povo! Marcelo Corrêa. Kézia Neves. Kézia Neves. Meu Deus do céu, tu tá trabalhando muito, hein, mulher? Graças a Deus, graças a Deus. A Preta tá indo pra todo lado. E nesse mês de novembro eu vi que você foi no Sesc, hein? Tivemos Sesc em comemoração ao Mês da Consciência Negra, junto ao Movimento Preto de Catanduva. Foi sucesso. Foi top. E a agenda tá daquele jeito, você fala? Final de ano, né? A galera aí tá. É o tá 13º e 14º que faz o músico nesse mês de dezembro ou só o 13º? Coisa linda. Já de cara, queremos agradecer aí ao presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Ferreira, pela oportunidade do nosso povo preto estar aqui no Pod Pretos falando com vocês, né? É isso aí, muito obrigado. Muito bacana. A galera da comunicação que deixou tudo tinindo pra ficar daquele jeito. E hoje, mês de novembro, Kézia já tocou numa das festas. Teve Sesc Presidente Prudente também, que foi muito massa. A negrada representou lá. Olha que bacana. Foi em peso, muito Você fala que o nosso povo tá começando a gatinhar, tá gatinhando ainda, mas pra todo lado, né? Não deixaram de fazer alguma coisa, nem que fosse o mínimo, eu acho. E esse daí é o caminho. A galera tá acordando que a gente precisa. Você vê que eu vi uma reportagem, o pessoal falando, principalmente foi em Salvador isso. No ano de 2020, 2021, a galera que tinha mais ou menos no ano 150 pessoas que iam na justiça falar sobre racismo. Hoje, 2024, nós estamos com 3.000. A galera tá mesmo buscando, isso é muito importante. Tá criando força, né? E olha que isso é a maior cidade que tem preto do Brasil é Salvador, né? Isso daí o maior população preta tá lá, né? Coisa linda, coisa linda. Mas vamos que vamos, porque nesse mês de novembro estamos aí com uma pessoa muito especial aqui, tá certo? Sejam todas bem-vindos ao Pod Preto, porque preto também pode. O número 41, olha aí, 41º. Estamos firme e forte aqui, tá certo? Nossa convidada já participou do nosso programa de número 3, lá atrás, entre os primeiros. E hoje ela retorna ainda com mais força, com mais propriedade. Vamos dispensar as apresentações, porque estamos aqui para ouvi-la. Seja bem-vinda, Thaís Braz. Que maravilha, tô de volta. Me sentindo em casa, né? Literalmente. Obrigada, gente, pelo convite de novo pra gente falar desse momento importante que envolve a todos nós. Sou fã, confesso. Dentro e fora do Pod Preto, estou sempre acompanhando a trajetória de vocês. Então, obrigada por tudo que vocês têm feito também para o nosso povo. É magnífico. Sucesso, muito axé pra vocês. E vida longa ao Pod Pretos também, né? Que é importante. E você sabe que nós estamos aprendendo, né? E cada convidado que vem aqui, convidados letrados como você, estamos aqui para aprender e a gente fica muito feliz que a gente está nessa correria aí para aprender mesmo. Tô lendo mais, aprendi a ler mais. Sim. Tô vendo, ainda bem que a internet também tá mandando bastante vídeos, né? Eu virei fã da Bárbara Carini. Ai, maravilhosa. Meu Deus do céu, eu virei fã. É uma enciclopédia, né, aquela mulher. Ela é um evento. Fã, cara. Maravilhosa. Isso aí. Thaís, na primeira vez que você veio aqui ao programa, nós ressaltamos que você foi a primeira mulher preta a se eleger vereadora em toda a história de Catanduva. E hoje você senta aqui reeleita, né? Você que é graduada, pós-graduada, é uma das fundadoras do MNC, o Movimento Negro de Catanduva. Conta pra gente, antes de pensar em todas essas funções sociais que você exerce, quem é Thaís Braz? Thaís Braz essa mulher preta. Agora mãe, né, militante também das causas sociais. Sou uma mulher de religião de matriz africana que acredita em dias melhores,
Então, basicamente isso. Minha formação inicial é administração, me especializei em recursos humanos. Tive que trancar a faculdade de pedagogia, mas pretendo voltar, né? Também sou professora do ensino técnico, algo que também aquece meu coração, a educação. Então, gosto muito de estar em sala de aula. Espero futuramente também, tá? Por isso que eu tenho um carinho muito grande por esse espaço. E tudo isso me levou acho que acabou conduzindo, né? A militância, essa atuação, depois da criação do movimento negro também, pensar nesse espaço institucional, em estar ali levando as pautas, em ampliar a representatividade. Então, sou muito grata, assim, à espiritualidade por ter tido essa oportunidade de estar aqui no Legislativo, né? E que venham outras e outros, né? Sim. Com certeza. Essa Thaís Braz. Nossa principal meta aqui é sempre abordar os temas que envolvem a comunidade negra, que não somente o racismo, mas também exalta toda a cultura da civilização afrodescendente. Hoje, em especial, queremos abordar com você a data 20 de novembro, que pela primeira vez na história é comemorada em todo o país como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Thaís, explica pra gente o contexto desse feriado. Quem foram Zumbi, Dandara e outros personagens relevantes da história e como chegamos a um feriado nacional. Exatamente. Bom, histórico, a gente precisa marcar isso. Uma conquista histórica do povo preto, dos coletivos, dos movimentos sociais organizados, das lideranças, porque é um marco, né? Um país escravocrata, o último país das Américas a abolir a escravidão e que não teve uma política de reparação histórica. Então, pela primeira vez, ter um feriado nacional reconhecendo o Zumbi, que é essa grande liderança, e pra gente pensar na perspectiva do povo preto. Então, ela traz esses dois pesos, né? Que a gente tem que refletir a condição da população preta hoje no nosso país, na nossa sociedade, e também exaltar através de Zumbi, de Dandara e outros nomes de heróis e heroínas que foram apagados da nossa história e que a gente conhece muito pouco desse referencial. Então, muitas pessoas acham que é um feriado pela primeira vez, mas a data já vem de um histórico de luta desde os anos 70. Então, os movimentos sociais que já lutavam por esse reconhecimento histórico para chamar atenção para a pauta preta desde os anos 70, salvo engano, acho que 1971, que se marcou o Dia de Zumbi. Então, vocês veem que é um passado muito recente, que a luta foi aprimorando, que os movimentos sociais foram buscando cada vez mais outras políticas e outras ações para poder demarcar esse espaço na sociedade. E aí a gente chega lá em 2011 como sendo pela primeira vez, né, reconhecido como o Dia de Zumbi, o Dia da Consciência Negra. Ano passado se tornou o feriado estadual e agora essa conquista nacional. Né? Então, é importante também para a gente fazer muito esse debate. Quem foi Zumbi? Né? Marca a morte de Zumbi, né? O maior líder pela luta da liberdade do povo preto, para que o povo preto que estava alforriado também conseguisse viver em liberdade, porque mesmo os alforriados eram caçados, muitos retornavam à escravização, né? Por essa questão da predominância, do racismo. Então, foi uma luta intensa. E junto com a sua companheira, né, Dandara, que é uma mulher extremamente forte, assim como outras lideranças femininas também, como Luísa Maim, que é a mãe de Luiz Gama, né, como a Qualtune e tantas outros homens e mulheres que abriram esse caminho, né? Então é importante a gente também reverenciar e buscar na nossa história esses nomes que foram apagados, né? A nossa heroína é Dandara, não é Princesa Isabel. A gente precisa desconstruir também tudo isso que foi ensinado, trazer esse referencial para as nossas crianças, né? Que nós tivemos heroínas, mas heroínas que a gente se reconhece, né? Com a pele retinta, com o cabelo crespo, pessoas que de fato lutaram, mas a gente ainda não conseguiu a emancipação do nosso povo. Mas essas pessoas abriram o caminho para a nossa liberdade, para a nossa dignidade. E vou te falar uma coisa, imagina o pulso do Zumbi, da Dandara, sim, porque naquela época que era como era tratado os negros, hoje eu não vejo gente lutando assim com essa força. E eles não, eles lá buscaram, porque sim, lá eles lutavam e se pegasse era morte no ato. Sim, né? Porque era uma questão de sobrevivência. Então era uma resistência que ou era luta para poder sobreviver. E eles defendiam também esse espaço coletivo de organização que eram os quilombos, que hoje a gente ainda luta pela manutenção dos quilombos, que são redutos de cultura, de resistência, para que o povo preto continue cuidando da terra, produzindo, tem um sistema de organização que de fato é uma sociedade que ainda não é reconhecida.
né? Então, os quilombos também foram se perdendo, a invasão de terras, né? Então, vários outros problemas vindos do racismo, como a gente fala um pouco do racismo ambiental, por exemplo, né? Também vem muito disso, né? O povo preto cuidava da terra, o povo preto produzia, o povo preto tinha um sistema de organização dentro desses quilombos também. Então, além da sobrevivência, tinha-se toda uma arquitetura de sociedade muito bem estabelecida, né? E com liberdade e buscando referenciais também, né, de qualidade para as pessoas que habitavam os quilombos, que indígenas também ocupavam, né? Porque as pessoas sabem, mas indígenas também viviam em vários dos quilombos e resistiam com a luta junto com o povo preto escravizado que estava liberto, ou que buscava liberdade. Caracas. E onde eles queriam chegar com essa história da princesa Isabel? Porque eu mesmo na escola, eu falei assim, pô, essa princesa Isabel, levava ela... Eles queriam chegar aonde, tá? Olha, pode até ser que ela tinha uma boa intenção, pode até ser que ela não era de todo o contexto má, mas legitimou a escravidão, né? Foi conivente para que todo esse processo histórico de horror acontecesse também. Então, tudo que a gente tem de história é contado através do olhar europeu. O processo de dominação dos portugueses e tantos outros povos europeus. Então, fica-se sempre o mito do herói branco salvador. Quando a gente sabe que não é assim, a nossa perspectiva não foi essa, porque não foram pessoas que derramaram sangue ou que sacrificaram as próprias vidas em liberdade do nosso povo. Então, a gente tem hoje as narrativas que os livros contam, também a sociedade foi educada a absorver essa história, né? Porque não foi contada pelo aspecto justamente de heróis e heroínas negras. Né, justamente por isso. Então, ficou-se como aquela figura, tanto que para nós não comemoramos 13 de maio, porque o nosso povo não está emancipado, né? O povo preto pode estar liberto das correntes, aquelas correntes visíveis, mas a gente sabe das correntes que ainda nos aprisionam todos os dias, né? A violência, a exclusão, a falta de oportunidade. Então, o que nós comemoramos de fato é o 20 de novembro. É Zumbi, é Dandara e todos aqueles que também fizeram parte desse processo. Em maio, a gente faz uma resistência para que as pessoas aprendam a real história, né? E comecem também a refletir e aceitar todos esses problemas, essas mazelas que o racismo trouxe. César Neves. A comemoração da data, né, a luta que ela representa, você nos explicou a relevância, mas apenas palavras ou papéis sem ações não nos dão resultado. Exatamente. Então, pensando aqui na nossa cidade, existem políticas públicas que atendam a população negra catanduvense? Infelizmente, elas quase não existem, Kézia. É uma luta que a gente vem fazendo, assim, os outros coletivos que já existiram, por exemplo, na época da Pastoral Afro, lá em meados dos anos 2000, lutava-se pelo feriado. Né? Então, há 20 anos atrás, praticamente, o coletivo já lutava pelo feriado e não era aceito porque tinham várias questões. Eles achavam que ia atrapalhar a economia, que tinha que tirar um feriado, que não era uma questão relevante. Né? Então, assim, lutas já vinham sendo feitas, mas políticas públicas efetivas a gente ainda está muito atrasado. Né? Que nem, por exemplo, Catanduva ainda não tem um conselho de igualdade racial ou de equidade racial, como tantas outras cidades. Por exemplo, São José do Rio Preto é uma cidade que está muito à nossa frente, né? Lá eles têm o conselho, eles têm o conselho afro, eles têm vários outros órgãos para poder debater com a sociedade, para criar essas leis, essas políticas públicas. A gente não aderiu ao SINAPIR, né, que é o Sistema Nacional de Políticas de Igualdade Racial. Catanduva não fez essa adesão, né, inclusive com o Ministério Público apontando e convidando as cidades do estado de São Paulo a assinar um pacto antirracista, porque a gente sabe que o racismo é um dos principais problemas de ordem social, né? E Catanduva ainda não consegue, né? Já foram feitos abaixo-assinados, já foram feitos vários diálogos, mas a gente ainda não conseguiu, por exemplo, criar. O que nós fizemos recentemente, né, até a nível de mandato, junto com o Movimento Negro e outras lideranças, a gente conseguiu instituir um projeto extremamente importante via educação. Né? Isso a educação, de fato, acabou abraçando, que é a Semana do Educar para a Igualdade Racial, porque nós recebemos muita denúncia, né, de racismo que acontecia dentro das escolas. Então, junto com o Movimento Negro, nós criamos essa lei. Então, todo mês de março,
os jovens, né, e crianças do Fundamental 1 e 2 das escolas do município fazem essa abordagem junto com os professores. Então, eles constroem ações, os professores participam de palestras, né, tem um concurso de desenho que premia as crianças que fazem desenhos e fotografia. Então, para incentivá-las também a ser aliados na luta antirracista. E agora eles começaram a trabalhar com as crianças do ensino infantil, né, que é extremamente importante você trabalhar o pertencimento, saber o contexto de diversidade, respeito, tudo isso tem que começar desde muito cedinho, né? Então, essa política pública via educação tem dado certo, né? Algo que está instituído, a lei tem sido cumprida ano após ano. Algumas políticas voltadas para a cultura também, né, como a Ubuntu, a Semana da Consciência Negra, que também é lei, apesar desse ano a gente não ter tido, né, pelo poder público, não ter sido efetivada nenhuma ação, mas o próprio coletivo e outras pessoas também trabalharam, né? A Kézia maravilhosa, trabalhando bastante, né? Axé. E tem acontecido alguns projetos também que valorizam a cultura periférica, como o hip hop, a batalha de rima também a gente conseguiu instituir, porque a gente acredita que também a cultura ela é uma porta de entrada muito grande para dialogar, né, com as pessoas. Sim. Porque aproxima, porque a música, a arte, a cultura une as pessoas, né? Então, você consegue desconstruir ali várias coisas, né? As caminhadas também das religiões de matriz africana, que é importante frisar, que também tem sido feito essa com muito menos apoio, né? Mas como uma forma de resistência também, os terreiros têm se unido e feito esse diálogo que é muito importante também no combate à intolerância. Então, fizemos pequenos avanços, mas Catanduva ainda está muito longe de ter uma política pública acolhedora e emancipadora. A gente precisa, pelo menos para começar um start, criar o conselho e depois desenvolver as demais. Isso depende do executivo, totalmente do executivo? Totalmente do executivo, porque o legislativo não tem prerrogativa para criar um conselho, né? Então, é um projeto que tem que vir de lá para cá. E a nossa grande luta tem sido se fazer entender a necessidade, né, das pessoas pretas aqui. Que você tem que criar política pública específica, né? Até mesmo o projeto que está aqui na casa, o Estatuto da Equidade Racial, por exemplo, contempla a política pública de saúde, né? Porque isso está comprovado. A população negra tem uma predisposição a algumas doenças que precisam ter um olhar um pouco mais específicos, né? Como programas de acompanhamento, como as campanhas preventivas, né? As próprias políticas públicas de cultura, né? Por exemplo. Então, é se fazer entender que tem uma população que precisa ser assistida. Hoje a gente não tem, por exemplo, um canal para acolhimento de denúncia de racismo, né? Então, fica hoje tudo para o movimento negro, né, que é um movimento organizado, fazer todo esse debate e dar toda essa estrutura, né, para a cidade, né? Mas precisa de apoio, o poder público tem que fazer a sua parte também. E hoje se a pessoa quer procurar a comunidade negra, o que ela tem que fazer? Você diz o movimento negro. Tá, a gente está disponível pelas redes sociais, né, Movimento Negro de Catanduva. Através de lá é só entrar em contato. Então, a gente acaba fazendo todo um trabalho, né, para acolhimento de denúncias, encaminhamento, fazendo esse trabalho da educação antirracista com as escolas, com as instituições, com as organizações, com as empresas, né, trabalhando muito o pertencimento também, porque muita gente acaba não se reconhecendo também enquanto pessoa preta. É um processo que vem muito doloroso e tardiamente. Então, também, isso acaba até influenciando nos números, né, do próprio IBGE, essa falta de pertencimento, porque o racismo ele é tão grave que tira isso, né? Isso tira isso da pessoa. Então, a gente também trabalha esse contexto de pertencimento, né, a promoção da pessoa preta, a criação de oportunidades e ampliação da representatividade, né? Então, o movimento negro tem um trabalho, assim, bem amplo para trabalhar em todas essas camadas para combater o racismo. Legal, porque eu vi que o movimento negro faz aqui até a região, né? Teve em Novo Horizonte. Sim, nós acolhemos um caso em Novo Horizonte. Temos algumas parcerias também aqui com Palmares, Paraíso, Arirã, Catiguá. Então, várias cidades da região também acabam fazendo parcerias. Até Ibitinga, nós fomos fazer uma palestra lá justamente no lançamento do Conselho de Equidade Racial, né? Nós fizemos uma palestra de abertura, né, na solenidade, que foi bastante importante. Então, o movimento também tem esse reconhecimento a nível de região do seu trabalho. Bom, Thaís, a lei número 10.639/03 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Na prática, isso tem acontecido em nossa cidade
E se de fato acontece, é eficaz para a educação das nossas crianças? Não tem acontecido da forma que nós gostaríamos, de fato, né? A lei já tem 21 anos e a gente percebe que o contexto ele ainda não é trabalhado da forma que deveria, né? O currículo não é cumprido como a lei precisa. Porque as pessoas entendem que falar da pauta preta é só novembro, por exemplo. Né? Quando a gente sabe que os problemas são aí todos os dias, né? Os desafios. As pessoas não se educam só novembro. Novembro é o mês do protagonismo, em que você lança um olhar para essa pauta. Então, você vê uma movimentação maior na sociedade. Mas é extremamente significativo ter abordagem no currículo e ser obrigatório tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, que a gente tem uma representatividade muito pequena, né, de alunos e professores negros, por exemplo. Quando nós criamos essa lei da Semana do Educar para a Igualdade Racial, é porque a gente percebeu que o currículo não estava sendo cumprido da forma que deveria. Porque se estivesse sendo cumprido, a gente notaria que não teriam tantos casos de denúncias de racismo como houve, né? Porque se você está trabalhando o contexto cultural, se você está trabalhando a história, você vai olhar para todas essas camadas. Então, você vai evitar algumas situações. Você, automaticamente, está promovendo a educação antirracista. Então, nós fizemos essa lei justamente em cima da 10.639, né? Que é a Lei 6161 de 2021. Para justamente aprimorar o cumprimento da lei federal, né? Então, nós percebemos que houve, sim, uma diminuição dos casos. Então, tanto no gabinete quanto no movimento negro, a gente percebeu uma diminuição, né, do número de denúncias, não que esses casos ainda não aconteçam, mas e que as escolas têm se movimentado, né? Por exemplo, eu gosto muito de citar o caso do SESI, por exemplo. O SESI se mobilizou em uma magnitude tão grande que o movimento negro fez um trabalho muito bacana, né, com a direção, com os coordenadores e professores, e a escola desenvolveu um protocolo antirracista. Né? Então, se acontecer um caso, então eles sabem como agir, eles sabem como fazer o acolhimento dessa vítima, eles sabem as intervenções que devem ser feitas. Eles desenvolveram um calendário de ações durante o ano, né? Dividindo os tipos de atividades que os professores e os alunos constroem isso conjuntamente. Então, tem melhorado muito. A educação é uma das principais portas, né, para a gente combater o racismo. Principalmente as crianças, né? Exatamente, porque justamente é um dos primeiros espaços que a gente sofre racismo. Quando você sai ali do teu convívio familiar, né, dos amigos, eu falo que a escola, assim, para criança negra, ela é um mundo à parte. Porque ali ela vai ter a primeira experiência social dela. E ali, muitas vezes, ela se reconhece como uma criança negra. Porque ela vai ver que o tratamento começa a ser diferente, né? E ela vai sentir, opa, tem alguma coisa aqui que faz com que as pessoas me tratem de uma forma diferente, não é um diferente para bom. Então, muitos de nós, eu, por exemplo, conheci o racismo dentro da escola, e muito cedo, né? E a gente tem que lidar com tudo aquilo. Então, é importantíssimo que não só tenha leis, mas que as pessoas que também estão dentro da comunidade escolar, né, não só os alunos, mas principalmente os professores, né, os coordenadores, os diretores, os secretários de educação, entendam que é uma necessidade. A escola, ela não vai resolver todos os problemas do racismo, mas ela é uma grande aliada nesse processo, né, porque a educação antirracista, ela vai reverberar e ela vai trazer frutos muito além dos muros da escola, né, estão preparando pessoas com dignidade para a vida. E a Secretaria de Educação não poderia passar esse trabalho, esse projeto que o SESI fez para todas as escolas? É possível. Inclusive, a gente sempre, quando tem oportunidade, né, de estar nas escolas ou de fazer a formação dos professores no mês em que é aplicado a lei, a gente sempre deixa isso como uma sugestão, né, para que a escola ela crie os seus mecanismos. Inclusive, hoje eu fiquei assim, muito admirada. Eu fui fazer um diálogo com os alunos lá do Cidadão do Futuro e eles me deram, assim, um show de empatia, sabe? E alunos que não são negros. E você fala, olha como é que a educação funciona, né? Porque eles se colocaram num papel de defesa, eles se colocaram num papel de cuidado, se colocaram num papel de zelo por esses amigos que sofrem com o racismo, que muitos não conseguiram. Pelo menos a gente teve uns 2 ou 3 relatos ali que as crianças não conseguiram falar. Mas aí,
os amigos falaram por elas, porque doeu neles. Essa empatia, né? Então é importante. E eles deram várias ideias, e um menino falou assim pra mim: olha, eu acho que tem que começar pelos professores e diretores, porque a gente tem que saber aonde chamar ajuda. Ele me falou isso hoje de manhã. E eu falei: você tem razão, né? A escola não vai conseguir fazer tudo, mas ela pode fazer alguma coisa, né? Ela tem que estar preparada, porque se isso acontece dentro do ambiente escolar, a escola acaba sendo responsável, né? Tem que chamar os pais desses alunos, tem que manter um diálogo. Isso muitas vezes acontece na educação infantil. Como que você vai punir uma criança, por exemplo? Né? Ela não foi educada, ela não foi cuidada. Então, é uma questão que causa dor para todo mundo. Porque imagina você ser chamado, né? Olha, seu filho foi racista com um colega da escola. Né? Isso também, isso é uma dor que acaba afligindo todo mundo. Todo mundo precisa fazer essa educação antirracista junto. E os pais principalmente precisam ajudar, Precisam. Né? São extremamente importantes, né? O que a escola acaba plantando essa sementinha, as famílias precisam regar, né? Por isso que a gente vê, tem alunos que participaram, como eu disse, do concurso de desenho, né, na Semana de Educar para a Igualdade Racial. Tem alunos que já é o 2º ou 3º ano que foram premiados, porque eles tomaram gosto, porque eles falaram assim: nossa, é legal ir lá, falar meu nome e saber que eu tô fazendo alguma coisa bacana. Olha que semente legal. Então, eles esperam um ano todo para participar daquela atividade, porque a família vai lá, né, a gente tem um presente, a imprensa vai, a pessoa é reconhecida. Né? Então, essas pequenas ações vão ter um impacto super importante na vida dessas crianças. Mas a gente tem que fomentar o ano todo, né? Não só novembro, não só março. Então, essa atitude que o SESI teve, é possível que todas as escolas tenham, do município, do estado, as particulares também. Né? Mas basta elas quererem se movimentar. Não são questões que envolvem custo muito alto, porque a gente tem um próprio coletivo que está aí também para poder ajudar nesse processo. É uma questão de querer mesmo fazer a luta antirracista acontecer. Com certeza. Thaís, no movimento feminista, sororidade é um conceito que se refere à solidariedade, empatia e acolhimento entre mulheres. Essa empatia entre as mulheres nem sempre acontece no dia a dia, né? Mas entre as mulheres negras, há um imenso conteúdo que ultrapassa essas relações femininas. Porque somente as mulheres negras têm dores específicas por sua raça, pela cor da sua pele e por tantas violências e desigualdades sofridas. Para essa situação, criou-se o conceito de dororidade. Para você, como que é essa relação com o mundo feminino, com as mulheres de todo um geral, assim, mais especificamente com as mulheres pretas? Existe muito esse questionamento, né, dentro do universo do movimento feminista. Tanto que o feminismo negro justamente existe por isso. Porque muitas mulheres não se reconheciam dentro desse aspecto de luta. Né? Porque quando se criou o movimento sufragista, o movimento feminista, ele era um movimento feminista, mas de mulheres brancas, de uma determinada camada da sociedade, que elas estavam lutando por determinados direitos. Enquanto as mulheres negras já estavam nessa luta há muito mais tempo, em situações muito mais vulneráveis, né? E essas mulheres não foram incluídas, elas serviram de coro para a luta, mas elas não foram inseridas para serem beneficiadas, né? Então, quando a gente pensa ali no início do movimento feminista, a gente não pode esquecer das mulheres negras que foram escravizadas. Isso a gente nem está contando das mulheres indígenas, né? Que foram as primeiras a sofrer todo o contexto de violência. Mas essas mulheres negras não foram reconhecidas na sociedade. Então, quando as mulheres brancas estavam nas ruas, eu quero ter o direito sobre o meu corpo, isso é válido. Eu quero ter o direito de voto, isso é válido. Eu quero ter o direito ao trabalho, isso é válido. Mas as mulheres negras já estavam ali pós o processo de abolição. Né? Tendo que cuidar das suas famílias, tendo que morar precariamente, não tendo um trabalho, né? Tendo que se virar como a gente vê até hoje, né? Muitas mulheres negras, mães solos, periféricas, que são arrimos de família, que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, o início do movimento feminista, a sororidade não conseguiu enxergar uma mulher negra como um sujeito de direito também. Então, a questão de raça, ela não foi considerada. Então, você descaracteriza o gênero, olha, a mulher é igual a mim, mas você não conseguiu se entender a dor da mulher preta. Né? Tanto que as pensadoras criaram essa nova vertente, que é o movimento feminista negro, justamente para entender as dores das mulheres negras e dos homens negros também.
Porque são as pessoas que, de fato, estão ali na base da sociedade, né? Então, houve-se muito essa discussão, mas que vertente que eu sou, é isso, aquilo. Então, quando eu tenho oportunidade, assim, de dialogar, a gente sempre tem que olhar, para a sororidade funcionar de verdade, a gente tem que olhar para quem está na base, para quem está sangrando mais. Porque enquanto mulheres, todas nós, a gente está exposta a algum tipo de exclusão, de violência, de retirada de direito. Só que a mulher negra, ela está muito mais exposta porque a raça ultrapassa o gênero. Tanto que quando a gente olha os números e percebe a condição da mulher negra na sociedade, é preocupante. Porque são os maiores números de violência doméstica, são os maiores números de violência obstétrica, são os menores salários, tendo a mesma formação e competência técnica para executar um trabalho. Então, a gente vê que a precarização de vida da mulher negra e a falta de oportunidade é muito maior, né? Por isso que criou-se esse conceito, né, da dor. Porque as necessidades da mulher negra partiram muito da dor. E hoje ainda é assim. A gente ainda tem que fazer toda uma discussão. Porque tem uma frase que fala... Que a Thais Araújo usa... Na Medida Provisória, aquele filme. Que é inesquecível. Ela fala assim... A mulher negra é a mula do mundo. É forte, mas é real. Porque a mulher negra ainda carrega a sociedade nas costas. Né? Porque quando a gente faz a divisão dos números... A maioria da população é negra. E dentro da maioria da população negra são... mulheres, né? Então, as mulheres que ainda têm uma forma de vida muito precarizada, mas que ainda estão fazendo girar a economia, que ainda estão entregando o seu saber, que ainda estão entregando a sua vivência. Então, quando a Angela Davis fala que quando, né, uma mulher negra se movimenta, toda uma sociedade movimenta-se com ela, não é porque a gente é forte, porque a gente é guerreiro o tempo todo, porque a gente está lá embaixo. Então, quem está lá embaixo vai fazendo um movimento em cadeia para quem está lá em cima sentir. E, infelizmente, quem está lá em cima... tá gozando de todos os privilégios e nem todo mundo tá olhando pra gente que tá ali embaixo, né? Então, é uma questão que a gente tem que considerar, assim, com muita seriedade também, é a atuação das mulheres negras, né? É o feminismo negro. E mesmo hoje, né? No nosso tempo aqui, a mulher negra, ela ainda sofre mais racismo que o homem negro, né? Ainda sofre porque justamente é questão de gênero, né? Porque, além da negritude, ela é mulher. Então, ela tem esse duplo desafio na sociedade. E tem alguma coisa que estejam fazendo a comunidade negra, fazendo para em cima disso, para a mulher ser mais... Marcela, acho que uma grande questão, eu penso que as políticas públicas ainda é um caminho. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas pensam assim, mas o Estado tem que fazer tudo? Tudo não, mas tem que fazer muito. Porque o Estado nos deve enquanto população preta. Então, se a mulher negra está nessa condição hoje de subjetividade, dessa condição de fragilidade, porque o Estado permitiu. Depois a gente até vai falar um pouquinho sobre o racismo estrutural institucional, né? E hoje, acho que foi hoje, foi ontem, o governo pediu perdão, né, para a população negra sobre todos os séculos de escravização da população. Isso já é um grande avanço, porque nós ainda não tivemos nenhum governo que reconhecesse que a escravidão deixou essa lacuna social tão grande e que a gente ainda tem muita coisa para fazer em prol. Então, esse já é um grande passo. E as políticas públicas são uma forma de você reparar, de você dar mais condição para as mulheres negras, porque essa população precisa ser enxergada como um sujeito de direito. Então, você tem que criar política pública específica. Poxa, vamos pensar, se essa mãe está lá, numa periferia, se ela mora solo, ou, por exemplo, como muitas mulheres negras, há um estudo recentemente que tem... eu não vou me lembrar o percentual, gente, minha memória não está muito boa. Mas é assustador o número de mulheres negras que vivem com os agressores, porque elas não têm emancipação financeira para sair dali, né? Então, você tem que criar uma política pública de segurança, você tem que criar uma política pública de trabalho e garantia de renda para essa mulher poder recomeçar a sua vida, né? Grande parte delas tem filhos, muitas ainda estão em idade produtiva, mas que estão com emprego precarizado, né? Tem as mulheres idosas, negras, que a gente quase não fala. Se você pegar e analisar hoje as mulheres negras idosas, grande parte delas tem graves problemas de saúde causados pelo trabalho precarizado, né? Então, as nossas mulheres negras, as nossas anciãs negras, elas estão envelhecendo com uma qualidade de vida muito precária, porque
teve um contexto de vida de trabalho abusivo, até de trabalho análogo à escravidão, né? Tendo renda menor para poder sobreviver. Então, assim, tem muitas camadas que a gente precisa olhar para a condição da mulher negra. E quando você melhora a condição de vida da mulher negra, você está melhorando a condição de vida de toda uma sociedade. De todas as formas. E essas que conseguiram chegar aí, porque a mortalidade que teve, as negras morreram... Absurda. Né? Absurdo, por falta de assistência médica. Eu já ouvi relatos de até mulheres negras que receberam uma quantidade menor de anestesia na hora do parto. E sentir o bisturi passando, sabe? Então, são coisas assim muito graves que a gente acha que está muito distante, mas que são coisas que acontecem o tempo todo. E são os casos que são ou denunciados ou relatados, mas e aqueles que não são, né? Então, assim, olhar o número já é algo assustador, que é assustador, né? E algo que de fato acontece. Eu falo, pra gente poder criar política pública, poder debater, a gente tem muito que ter os números, né? E os números falam. Então, você pode entrar no mapa da violência, você pode entrar no Instituto GLE10, você vai ver no próprio governo federal, exatamente, você vai ver esses números que eles são preocupantes. Você fala assim, é um start, a gente tem que fazer alguma coisa. Thaís, alguns temas são bastante questionados, muitas vezes até mal entendidos, especialmente quando o assunto é privilégio. Então vamos fazer algumas perguntas para você responder de forma objetiva, para que quem estiver nos assistindo consiga entender. Vamos lá. Pelo Estatuto da Igualdade Racial, lei número 12.288/2010, quem é negro no Brasil? Então, através do Estatuto, que o Estatuto ele considera o IBGE, né? Por isso que eu disse os dados, gente. Que bom que existem os dados para validar aquilo que a gente debate, né? Então, são as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, né? Ou indígenas. Então, o Estatuto reconhece pela autodeclaração, né? E as pessoas que têm os fenótipos, né? Do nariz, do lábio, do cabelo. Então, são essas pessoas que são consideradas, porém, né, como Lélia Gonzalez e outros, Abdias e outros pensadores negros, a gente tem uma questão importante que é o pertencimento. Apesar da autodeclaração ter aumentado, né, de pessoas negras, tem crescido também o número de autodeclarados de pessoas pardas. Aí tem duas questões que eu queria trazer. Primeiro, porque a gente luta para se retirar a questão do pardo, porque a gente não entende o pardo como uma cor. O pardo é papel. Pessoas negras, né? Porque quando a gente fala de negro, a gente está falando das pessoas de pele mais clara e de pele mais extinta. Pessoas pretas. Somos negros, né? Então, os movimentos também lutam para que o IBGE deixe de considerar o termo pardo. Somos negros. Porque muita gente também, pela questão do racismo, tem esse problema que a gente estava falando no começo do pertencimento, não se reconhece. Ah, eu sou moreno claro, eu sou moreno escuro, eu sou... Até um preto claro a gente já ouviu, né? Eu sou um preto claro, aí o Pantone desce. E tem realmente várias tonalidades. Mas você é negro. Do mais claro ao mais retinto, você é negro. Que é até uma forma desse pertencimento ser uma autodeclaração, mas como um reconhecimento fiel, né? Do seu fenótipo. Olha, eu tenho... Meu cabelo é crespo, né? Meu nariz, meu lábio é grosso, enfim, tudo mais. Então, a gente luta por isso também, né? Para que o processo de autodeclaração seja negro, mas que tenha um processo de empoderamento também, né? Das pessoas se reconhecerem de fato. Não quererem se clarear, e sim assumir sua negritude. Sim. Cotas raciais são importantes? Extremamente. Sou uma defensora fiel. Na minha época de faculdade, eu não pude, né? Não consegui utilizar esse... Que não é privilégio, tá? É uma obrigatoriedade, que inclusive o Estado tem para conosco, mas é extremamente importante. Porque a cota, ela vem de um processo de luta dos movimentos sociais e de pessoas negras, né? As cotas, ela vem como uma ação afirmativa para poder reparar, né, essa mazela, para poder reparar esse problema histórico, porque foram séculos de escravização, né? Foram séculos de opressão e não houve reparação histórica nenhuma da população preta. Então a gente ainda vê, eu sempre assim uso um pouco do meu exemplo, gente, eu fui a primeira mulher negra na história, 100 anos, mais de 100 anos de Catanduva. O que acontece? Será que as outras pessoas são menos esforçadas? Não é isso. A gente tem um mecanismo aí da sociedade que não nos reconhece, que não nos legitima,
né? Então, a cota, ela é importante como um mecanismo de reparar aquilo que nos foi tirado e que nos foi negado também. Nos foi tirado quando nos trouxeram e foi negado quando supostamente nos libertaram, né? Então, a cota, ela é fruto de uma vitória dos movimentos sociais e das pessoas pretas que lutaram para que o Estado, né, o poder público, fizesse alguma medida para poder reparar. E uma delas é através da educação. Uma das, né? A gente teria que pensar em outras ações ainda de reparação, tanto para o povo preto como para o povo indígena também. Então, é extremamente importante para reparar esse abismo social que a escravização a galera trouxe. Que sempre pergunta aí sobre as cotas, olha aí a Thaís passando. Sim. E não só na educação, tá? Tem que ter nos concursos públicos. Então, aonde tem oportunidade das pessoas pretas aumentarem a sua representatividade e atuação, tem que ter cota. No concurso público aqui em Catanduva tem? Nós não conseguimos implementar ainda. A gente está na luta, mas Catanduva ainda não tem essa adesão de cotas. Tem PCD, né? Pessoas com deficiência, mas pessoas negras, pardas e indígenas ainda não. E isso depende também do executivo? Ou depende da aprovação da lei aqui? Também. Aí depende das duas esferas. Sim. Então, meu povo, vamos ajudar nós, né? Vamos ajudar nós ou não? Thaís, racismo reverso existe ou não? Essa é boa, essa é boa. Essa muita gente fala, né? Muita gente fala assim, eu já sofri racismo. Se você é negro, sim. Racismo reverso, gente, não existe. Por quê? Porque quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma separação de raças. Então, esse foi o fator predominante para que o povo preto africano fosse escravizado, né? Tanto para as Américas quanto para a Europa. Então, criou-se uma falsa democracia, que recebe que não existe, mas criou-se uma ideia de que uma raça era superior à outra. Então, entenderam-se que podiam escravizar as pessoas negras, porque diziam que a gente não tinha alma, que a nossa capacidade cognitiva e mental era baixa. Então, criaram-se uma série de absurdos para falar, não, tá tudo certo, pode escravizar mesmo, né? Então, criou-se essa ideia, e isso foi colocado em prática, de que uma raça era superior à outra. Então, houve exploração. Vocês perceberam, isso é nítido, né? O que a Europa fez com a África. Né? Todo o saqueamento, todo o roubo, toda a apropriação de cultura, de saber, né? de riquezas, de símbolos desculpa, culturais, enfim. Então, tudo isso foi apropriado. Né? Foi apropriado de uma forma muito indébita, diga-se de passagem. E houve toda essa exploração, houve toda essa opressão e houve escravização de um grupo por outro. Então, para você falar que houve racismo reverso, a população negra teria que, por séculos, estar no topo, fazendo as leis, criando as regras da sociedade e explorando, saqueando, tirando, violentando, oprimindo as pessoas brancas. Isso na nossa história não aconteceu. Então não existe racismo reverso. Porque o racismo reverso, ele é um processo de poder e dominação. A população negra nunca predominou e escravizou a população branca. Então racismo reverso não existe. Pode existir o preconceito, pode existir o bullying, que também não é certo. Mas racismo reverso não. Racismo reverso só passa quem é preto, quem é indígena. Outras etnias. Do mais não. Exemplifica pra gente o racismo estrutural e o institucional. Tá. Apesar de eles serem muito parecidos, eles caminham muito próximos, né? Então, pra gente poder diferenciar. O racismo estrutural são os comportamentos e as ações que a nossa sociedade tem hoje. Então, vamos dar um exemplo prático. Pessoas negras têm dificuldade de alcançar grandes cargos nas empresas. Tem o mesmo currículo, né? Tem a mesma, ou às vezes até muito mais, né? Mas não consegue chegar, de repente, num determinado espaço ali da sua empresa, né? A cultura da empresa não valoriza que pessoas negras, oportuniza, né? Que pessoas negras cheguem lá. Por que será, né? Então, a gente sabe que é um comportamento, vamos dizer assim, por exemplo, desse meio. Então, a estrutura da sociedade faz com que a pessoa negra seja tratada de uma determinada forma, né? Com a exclusão, com a falta de oportunidade, né? Entendendo que tem menos direito. Então, essa é a estrutura. O institucional, ele valida o estrutural. Porque quando a gente fala de instituição, a gente pensa o quê?
nas instituições que, de fato, construíram esse modelo de sociedade que a gente tem, né? Eu falei há pouco, nossa, mas será que na época ninguém se indignava de você escravizar seres humanos, de você tirar milhões e milhões de pessoas da sua terra, da sua comunidade, da sua forma de vida, da sua religiosidade, do seu nome, colocar essas pessoas num navio, atravessar essas pessoas para outro continente, trancadas num porão, sem ver a luz do dia, morrendo, adoecendo, sem água potável, sem comida e sendo simplesmente jogadas no fundo do mar. Porque é isso. Eu até vou abrir um parênteses para explicar. Por isso que nas religiões de matriz africana, Calunga pra gente é cemitério, né? Calunga quer dizer cemitério. A gente chama de Calunga grande. Calunga pequena é o cemitério. Calunga grande pra gente são os mares e os oceanos. Olha só. Porque os nossos antepassados estão lá, não estão nos cemitérios. Os nossos antepassados são sepultados no fundo do mar. Porque para se livrar dos corpos que morriam na travessia, eles eram jogados lá. Né? Foram muitos, né? Muitos. Tem até um autor que fala sobre isso, um estudo, que mudou-se até a biologia, a geografia de alguns lugares, porque os tubarões começaram a seguir os navios. Porque eles sabiam que eles iam encontrar comida. Olha que forte isso. Nossa. Então, alterou-se até biologicamente alguns espaços, porque eles seguiam esses navios, porque sabiam que iam encontrar comida com fartura. Então, pense em crianças, idosos, grávidas, sem qualquer dignidade. Morreu, joga no fundo do mar. Então, os nossos antepassados estão lá. Né? Você vê que se naquele tempo a igreja compartilhava com tudo isso aí, né? E aí, escravizaram exatamente. Também, né? Então, assim, é um contexto que dói. E a gente não tá aqui para falar... a gente não tá falando pelo amor de Deus, a gente não tá entrando no contexto religioso. A gente tá falando da história. Porque todas as instituições na época validaram isso. Então veio a ciência e falou: a pessoa negra não tem capacidade, né? Ela não tem... o cérebro dela não funciona bem, né? A medicina falou isso. Né? Não tem essa capacidade dele, só tem o vigor físico. Né? Mas capacidade técnica e cognitiva, pessoa negra não tem. Então você já é visto de uma forma. Aí veio a igreja e falou: preto não tem alma. Tanto que os negros escravizados não podiam pisar nas igrejas, né? Eram obrigadas a se batizar e tudo mais, mas não podiam pisar na igreja, né? Porque a gente não tinha alma. Então pode, não é pecado. Pode escravizar. E aí veio o direito e fez uma série de leis também para validar isso. E pós-abolição também fez uma série de leis extremamente absurdas também para impedir a emancipação e dignidade do povo preto. Então, todas essas instituições tiveram um peso para sacramentar esse modelo, essa estrutura que a gente tem hoje. Tanto que não é à toa que quando a gente olha para vários essas instituições hoje, no passado, que fizeram toda essa construção, e a gente olha para essas instituições hoje, a gente não vê pessoas negras e indígenas. Então, realmente foi um projeto de extermínio e um projeto de predominância de um determinado grupo. Tanto que depois, se vocês tiverem a oportunidade, pra gente não se alongar muito, leiam sobre o processo eugenista. É um processo extremamente pesado, porque tinha-se uma ideia de branquear o país em 100 anos. Os europeus não foram trazidos para cá à toa, e com terra, tá? Já chegaram aqui com terra. Ninguém veio no porão. Também foi difícil. A gente também não está descaracterizando a história e a origem de ninguém. Mas ninguém veio num porão. E quando chegaram aqui tinha terra, tinha lavoura, tinha plantação, tinha criação. A gente foi liberto e teve que ir para morro. Se encontrasse uma galinha para comer, o que comia. Então a gente vê esse... Proibido de estudar, né? De estudar, de tudo. Exatamente. Então, o europeu veio para cá e já garantiu terra. Tanto que quando a gente olha para a história de Catanduva, quem são os grandes proprietários de terra, que as famílias muito conceituadas? Todas descendentes de europeu. Você não vê uma família negra, uma família de origem indígena, que hoje possui acúmulo de riqueza e herdeiros e herança. Então, é muito fácil falar, começa aí, vai. Muita gente fala isso pra mim, mas por que você luta? Você já chegou em algum lugar? Gente, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu sou só mais uma que tô tentando fazer alguma diferença. Cadê os demais? Será que o meu povo é pouco esforçado? Então, assim, é reconhecer mesmo que o racismo, ele é um problema e que há 500 anos ele tem sido assim,
né? E a gente não pode mais aceitar que está essa estrutura e essas instituições que fizeram toda essa arquitetura, né? E, infelizmente, a nossa história é essa. Então, a gente tem que começar a desenhar um capítulo diferente. Governantes. Só a cota não vai conseguir tampar esse baita buraco que deixaram aí, coisa, não. Né? É muita coisa. Né? É muita coisa. Thaís, o que significa reparação histórica e ações afirmativas? Gente, desculpa que eu não tô conseguindo ser muito objetiva. É porque o tema é amplo, né? Mas assim, Thaís, eu entendo que reparação histórica tinha que ser reparação financeira. Eu penso que o Brasil tinha que indenizar cada pessoa preta e os seus descendentes. A gente acabou de falar que a nossa história, os nossos descendentes, eles estão no fundo do oceano. Isso é muito... Cara, retiraram tudo da gente, né? A gente vivia no berço da humanidade, que é a África. A gente tinha tudo lá. A gente tinha comunidade, a gente tinha religiosidade, a gente tinha os nossos saberes, a gente tinha a nossa forma de vida, a gente tinha a nossa forma escrita, a gente tinha o nosso nome, o nosso sobrenome. Se a gente pesquisar, nosso sobrenome não é africano. Então, assim, muito mais do que terem retirado o nosso sangue, retiraram a nossa identidade, retiraram a nossa cultura. Como que um povo existe sem a sua cultura? Né? A gente está tendo que agora fazer o caminho inverso, agora que se reconectar. Então, eu penso que reparação tinha que ser monetária, o mínimo, né? Porque foram 400 anos. Vamos falar dessa palhaçada pra gente não falar com o Fiar. Porque foram 400 anos. Era o mínimo. Mas a reparação, ela tem que acontecer por meio das ações afirmativas, né? Então, a reparação histórica, ela vem para minimizar esse contexto do passado. Então, o que nós passamos, o que a população indígena, os povos originários passaram. Então, ela vem para reparar esses erros do passado, esses erros muito conscientes do passado. E as políticas afirmativas são dar oportunidade, né? Para pelo menos tentar igualar um pouco, porque esse ponto de partida, ele é desumano, né? A gente tá batendo essa tecla de que foram quase 400 anos. Gente, são muitas gerações que nasceram e morreram escravizadas, né? Por exemplo, a geração da minha família. Eu e minha irmã, nós somos as primeiras a conseguir fazer ensino superior. A minha filha vai ser a segunda geração. Então, quando a gente fala de linha de partida, ela é injusta. Porque, por exemplo, minha mãe foi doméstica a vida toda. Então, antes de eu ir para a escola, minha mãe me levava para casa da família que ela trabalhava, né? Então, assim, a gente tinha que sair a pé, atravessar a cidade, com sol, com chuva, e trabalhar. Depois, quando eu comecei para a escola, eu mudei para eu fui estudar fora da escola do bairro, porque a escola do bairro não tinha muita estrutura, infelizmente. E aí, você para pensar, eu ia ter as mesmas oportunidades, por exemplo, da filha da patroa da minha mãe, que tinha todas as refeições, que não tinha que andar de ônibus, que não tinha que andar de a pé, que não tinha que pensar se adoecesse, tinha o médico que ia atender em casa, que tinha dinheiro para comprar o melhor remédio, que usava a melhor roupa, que fazia os melhores passeios, que tinha acesso aos melhores livros. Cara, o ponto de partida ele é injusto. A gente tem que ter ação afirmativa para isso. Né? Você não vai querer comparar um jovem que mora na periferia, que ele tem que se deslocar, que muitas vezes ele tem que trabalhar para ajudar a família, com um jovem branco de uma classe média. A linha de partida não é igual. Não é igual. Por isso que a gente já leva a outro assunto, que é a meritocracia. Você não pode colocar a responsabilidade. Porque eu falo que pra gente, a gente não tem escolha. Ou a gente luta para prosperar, ou a gente é atropelado. Porque se você é herdeiro, você tem preocupação com o quê? Que já entra na próxima. Meritocracia existe? Olha, eu acho que um dos termos assim mais cruéis que existem é você usar a meritocracia para pessoas negras, para pessoas indígenas, para grupos que sempre tiveram historicamente essa dificuldade. Porque você não tem que pensar, por exemplo, em questões muito básicas, sabe? Tem pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar. Como que você vai falar para essa pessoa que vai lá, estuda assim? Obviamente, ela vai fazer isso, porque isso já faz parte da jornada dela. Mas como que você vai falar para ela, vence sozinho, sendo que ela não sabe o que ela vai comer amanhã? Sendo que não passa nem ônibus na porta da casa dela. Sendo que muitas vezes ela mora precariamente. Que tem energia mês sim, mês não. Vocês acham que o ponto de partida vai ser igual para todos? Tem uma galera que já tá aí há 400 anos na frente.
Que esse privilégio vem passando de geração em geração. Aí muitas pessoas falam assim, mas eu sou branca, eu também sou pobre. Ok, porque a questão social ela é muito densa. Inclusive as cotas não são só raciais, as cotas também são sociais, né? Porque 50% das vagas para as universidades públicas são justamente para as famílias que têm renda per capita até um salário mínimo e meio. E os outros 50% para jovens também do ensino público que tem acima de um salário mínimo e meio. Só que quando a gente faz essa análise de quem está na renda per capita de até um salário mínimo e meio, quem é a maioria que está lá? Nossa. Os negros, né? Não é? Então, assim, são problemas. E aí quando as pessoas falam assim, nossa, mas também existem pessoas brancas que são pobres. Existem, né? Porque o nosso país tem falta de distribuição de renda e vários outros problemas sociais. Só que é uma coisa que isso tem que ficar muito gravado no consciente das pessoas. Problema todo mundo tem. Na sua jornada a gente vai enfrentar dificuldades. E a pobreza é, sim, um dos grandes empecilhos para as pessoas poderem fazer um avanço. Só que a gente ainda tem o reforço da cor da pele ser um impedimento. A cor da pele não vai impedir você de alçar alguns voos que nos impedem. Que pessoa preta que você conversa que nunca foi reprovado num processo seletivo sendo tão melhor quanto? Ou que não tomou um enquadro violento? A cor da pele diz muito ainda sobre o tratamento que a sociedade dá. Então, por isso que a meritocracia, ela é injusta. Thaís, o que fazer diante de uma atitude racista? Denunciar. As pessoas não precisam ter medo de denunciar. Seja a vítima ou seja alguém que está presenciando uma situação. Aqui, como a gente diz, nós não temos ainda um canal, né, específico, um órgão para acolher essas denúncias institucionalizado, que eu digo assim, com uma grande estrutura. O movimento negro está fazendo, né, esse trabalho. Mas a polícia militar pode ser acionada, né, porque racismo ele é um crime, assim como a injúria também é tipificada. Dá para fazer uma denúncia também pelo Disque 100, também pode ser feito, né, que é dos direitos humanos. A LESP também, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem um canal também que acolhe, tem um departamento que acolhe essas denúncias. E também no site do governo federal, na aba do Ministério dos Direitos Humanos, também é possível denunciar. Então, tem que denunciar. Se a gente não denunciar, o racista ele vai continuar confortável porque ele acha que não tem punição, né? Então, tem que denunciar. Então, bora lá que já está aumentando essa porcentagem. A galera está denunciando mesmo. Mas isso, para aumentar, você tem que denunciar. Não adianta. A importância do branco e como se tornar um aliado na luta antirracista. Isso é muito importante, gente. Porque é uma luta que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Primeiro porque a gente não criou esse problema do racismo. Não é nosso. Não é nosso. Essa batata quente caiu no nosso colo, mas a gente faz esse enfrentamento por uma questão de vida mesmo, né? Que nós somos pais, né? Todos nós somos pais, mães aqui. Então a gente também luta muito para que os nossos e os que vierem depois não tenham que passar por isso. Mas a gente não tem condição de fazer essa luta sozinho, né? Então as pessoas que não são negras, as pessoas brancas, primeiro precisam entender que o racismo existe e que ele é um problema que gera uma das maiores injustiças sociais. A gente está deixando a população negra para trás, né? Então não tem como a gente pensar numa sociedade próspera, numa sociedade desenvolvida, deixando grande parte da população. Não é pouca coisa, né? São mais de 52% da população. Então, reconhecer e colocar o seu privilégio. Por que a gente fala privilégio? Se você entra num lugar, você não é seguido. Você é privilegiado. Se você entra num lugar, não pedem para revistar sua bolsa. Você é privilegiado. Se você não tem que passar por uma situação de uma entrevista de emprego, se você não toma um enquadro policial, sem dever nada, né? Se você não passa por essas situações onde a sua cor da pele, o seu fenótipo não é um problema, isso é privilégio. Porque é o mínimo da dignidade humana. É você poder ser tratado com respeito por quem você é. Então, se você não passa por essas mínimas situações recorrentes, isso é privilégio. Você pode enfrentar várias outras dificuldades que a vida vai te apresentar. Mas a sua cor de pele não te coloca um alvo, isso é um privilégio. Então, usa o seu privilégio. Então, nos espaços onde você puder, promova, sabe? Então, você vê que a sua empresa, poxa, eu nunca tive um chefe negro, eu nunca vi essa empresa tendo, né, uma pessoa no alto escalão. Faça esse diálogo com a sua empresa, se ela te der essa abertura, né? Na sua faculdade, no seu curso, não tem quase professores negros,
né? Apoie projetos, apoie iniciativas de coletivos ou individuais de pessoas negras, né? Apoiem artistas negros, compre de empreendedores negros, faça o Black Money também girar, né? A gente não estava falando, hoje grande parte dos empreendedores negros são mulheres, que também começam a empreender, muitas vezes até pela falta de opção de um trabalho mais formal, né? Então consuma negro, né? Então consuma as literaturas, os influenciadores, as pessoas que promovem, como você disse, da Bárbara Carini, o Ade Júnior que teve aqui no passado. Nossa, tem tantas referências, né? Dialogue, absorva. Quanto mais informação você tiver e quanto mais você colocar esse seu privilégio, essa sua passibilidade a favor da luta, você vai ser um aliado e um forte aliado na luta antirracista. Para fazer parte do movimento negro. Ai, gente, por favor, tá todo mundo convidado, né? Lutar não é fácil, gente. Não é fácil, mas é uma luta necessária, né? Assim, eu tenho um amor muito grande, porque eu vejo o movimento como se fosse um filho, assim, uma família. Então, é algo que eu tenho, assim, muito, muito carinho. Então, conheçam, né? Estejam com a gente, independente da sua cor, do seu gênero, da sua classe social, da sua religião, estejam com a gente, né? Pode procurar lá no Instagram, @MNCcatanduva, entre em contato com a gente. A gente tem um grupo de WhatsApp também, onde a gente organiza as nossas atividades, que conseguimos, né, fazer uma collab, sim. Fizemos uma collab maravilhosa recente, né, no nosso Festival Preta com a Kézia, cantando as pérolas do samba, que foi maravilhoso. E a gente promove tudo isso. Atividade cultural, né, acolhe as denúncias, que é a parte mais complicada, faz as palestras. A gente tem uns momentos de formação pra gente também, porque a gente também tem que estudar muito, né? Todo mundo é um racista em desconstrução, até a gente já teve, né? Então, a gente tem pessoal que faz as oficinas, os momentos de formação. Então, tá todo mundo convidado, né? Quem entender que a luta antirracista é importante, cola com a gente. Preciso fazer aquele curso, vai ter o curso da matriz africana, da Selminha Sim, Aragão. Sim, maravilhosa. Mandar um beijão pra Selminha, né? Ela é maravilhosa. Beijo pra toda a família do MNC, né? Pra toda a galera lá. Inclusive, a galera tá com um movimento precisando de percussionista. Eles estão comprando os instrumentos, estão com um movimento muito bacana, além do baile nordestino, né? Eles estão o pessoal estão comprando os instrumentos e vão botar para quebrar na cidade aí. Então, atenção, percussionista que gosta de bater no tambor, é só procurar Selminho Aragão lá, que já vai participar, né, Kézia? Isso aí. E isso é política pública, né? Política pública é fomento do governo federal, né? Vários desses editais também, né? Da Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo e vários outros. Isso já é política pública, que é um investimento muito grande. Olha que amplitude, né? Poxa, que está levando, e essas oficinas muito, né, nas periferias, nos bairros, né, levando as crianças a conhecerem os instrumentos, os ritmos africanos, né? Então é muito legal, não é só um resgate cultural de pertencimento, você também está descobrindo outros profissionais, né? Futuros músicos, cantores, artistas, então é maravilhoso. E é bacana que tem um ganho, né? Tem um ganho da Lei Paulo Gustavo. Então a galera também ganha um pouquinho, é uma coisa bem bacana. Sim. E você vai fazer o que você gosta, né? Trabalhar com arte, com a cultura. E aí a gente quer agradecer também, quero mandar um beijo pra galera do Sesc. Olha, o Sesc é de tirar o chapéu, né? O Sesc sempre ajudando, sempre abrindo as portas pro povo preto. E eles gostam mesmo que leva a raiz mesmo, pro povo ver como é que funciona. Kézia Neves. Nosso programa está chegando ao final. Estamos muito felizes e satisfeitos por você estar aqui, trazendo todo esse conteúdo e nos ajudando de forma contundente nessa luta que é de todos. Então, por favor, fique à vontade, deixe sua mensagem, seus beijos. Gente, eu tava com saudade, tô feliz aqui, né? Se a gente bota um café aqui, a gente vai até mais tarde. Não, eu só quero agradecer, né? Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito também, de levar aí vozes de tanta gente preta aqui da nossa cidade, né? Pessoas queridas, respeitadas. Então, estou muito feliz de estar de volta. E obrigada, né? Agradecer por todo o pessoal da comunicação, nosso presidente Marquinhos Ferreira, que deu essa oportunidade também de fazer esse trabalho, né? Que é importante. Acho que nunca uma Câmara Municipal abriu espaço para ter um podcast só de gente preta, né? Isso é maravilhoso.
E é isso, deixar todo mundo convidado, né? Contem com a gente, vamos criar política pública, vamos movimentar aí a nossa querida Catanduva para ser uma cidade antirracista. Coisa linda. É isso aí, meu povo. Mais uma vez a gente quer agradecer ao presidente da Câmara pela oportunidade, né? E aproveitar e agradecer a Thaís Braz pela... Nossa senhora, que conteúdo, hein? É muito bom, né? Não, gente, tamo junto. Meu Deus do céu, olha só, tem muita coisa aqui que perguntam. Hoje a Thaís conseguiu responder para toda essa galera que pergunta aí. Foi muito bacana, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Galera, até a próxima, se Deus quiser. Pode pretos? Porque preto também pode. Ó, e não se esqueçam de curtir, comenta, compartilha, segue lá. Vamos pra que junto a gente continue luta. nessa luta, tá bom? Beleza! Beijo, gente. Axé pra vocês.